e ela é eficaz. Ela não retorna. E neste domingo, nesta tarde de domingo, nós vamos falar sobre quero ter um ano de 2015 próximo com bênçãos. Eu tenho abordado esse tema com frequência desde janeiro, porque eu sinto no meu coração que nós temos que ter o desejo de vencer na vida sobre todos os aspectos. Ser bem-sucedido é uma questão que nós temos que colocar no nosso pensamento e coração para que isto aconteça. Nós já retiramos de nossas vidas os pensamentos negativos. Nós já recebemos de Deus que temos direito a possuir o melhor desta terra. Agora nós estamos mostrando como ser próspero e bem-sucedido de uma forma bíblica. E esta é a nossa forma, usar a vida sagrada. Usando a vida sagrada, você não vai para a esquerda nem para a direita, você vê o foco que é Jesus. Ele é a luz do mundo e ele nos dá sabedoria. E eu, quando digo que nós, crentes da graça de Deus, somos crentes sábios, por quê? Porque nós sabemos utilizar a Bíblia de uma forma que nos dê realmente uma restauração e que nos deixa vitoriosos em Cristo Jesus para alcançarmos, para prosseguirmos para o alvo que é Jesus. Então, é desejo meu e é desejo teu também de ter um ano próximo de 2015. Você recebe? Senta mesmo, esteja aberto para receber de Deus o melhor. E o texto básico que nós vamos utilizar é Josué 1, versículo 8. Antes, porém, eu quero agradecer a presença de todos. Quero agradecer pelas ovelhas que nosso Senhor Jesus Cristo tem trazido a esse ministério. Ovelhas essas que querem crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer também a Deus pelos internautas que nos assistem através do nosso site. E quero dizer-lhes também, vocês são abençoados do Senhor. Vocês são ovelhas do Senhor, que Ele mesmo trouxe a esse ministério através da internet. E esse ministério vai te pastorear. Este ministério vai te ensinar, por que não dizer, te capacitar a vencer verdadeiramente nesta terra. Você é mais do que vencedor. Você é pedra viva, diz a palavra. E nós não podemos abandonar aquilo que Deus tem prometido para nós. Nós somos servos de um Deus vivo. E nós queremos ver Ele agir em nossas vidas. Eu recebo, você recebe das palavras? Glória a Deus por isso. Então, tem Deus toda a honra e toda a glória pela sua vida. Vamos então ao texto bíblico, em Josué 1, versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Se você meditar neste livro dia e noite, e se você estudar com atenção as promessas de Deus para as nossas vidas, diz a palavra, você será próspero e o teu caminho será bem-sucedido em nome de Jesus. É uma palavra bíblica, é uma palavra de Josué, é uma palavra para que nós tenhamos paz em Deus e para que nós não inclinemos nem para a direita nem para a esquerda. Vamos ver o autor e consumador de nossa fé, Jesus Cristo, e vamos aprender dele, sim, como ter um ano próspero e bem-sucedido
fiel e verdadeiro Deus. Tu és o autor de toda boa dádiva, de todo dom perfeito. Em ti não há variação nem dúvida, porque tu és soberano em nossas vidas. Meu Pai, eu te agradeço sempre por ver a igreja, o teu povo retornar à casa de oração para aprender de ti aquilo que tu queres que o teu servo diga às tuas vidas. Queremos, Pai, viver uma novidade de vida. Nós temos promessas, que são mais de 7.000 promessas para as nossas vidas. Nós queremos possuí-las, nós queremos tomar posse, e para isso o Senhor vem nos ensinando. Faz-me, Pai, fluir em meu espírito agora, através de minhas cordas vocais sadias, sabedorias vindas diretamente do teu trono, para que eu possa transmitir sabedoria, para que eu possa transmitir conhecimento, e as tuas ovelhas aqui presentes e aquelas que estão através da internet tenham conhecimento, tenham sabedoria e que queiram viver uma vida próspera e bem-sucedida. Esta é a promessa do Senhor para as nossas vidas, e nós temos esses direitos, o direito de comer o melhor desta terra. Então, meu Pai, dê sabedoria ao teu povo, em nome de Jesus, para que vençam, para que lutam e recebam de ti toda a provisão divina da bem-aventurança. Em nome de Jesus. E todo o povo que ama a Deus diga amém, amém e amém. Amados do Senhor, família de Cristo Jesus, povo santo e de propriedade exclusiva de Deus, que benefício nós temos de sermos propriedade exclusiva de Deus. Que benefício, que maravilha! Nós sabemos que podemos depender exclusivamente de Deus. Ele é o Pai que nos ama, Ele é o Pai que nos quer ver bem-sucedido. Por isso, o teu bispo está insistentemente falando sobre isso. Bem-sucedido, próspero, deixar os pensamentos negativos de nada, ver os pensamentos positivos, porque eu também quero ser bem-sucedido. Eu creio, quero receber. Enquanto eu viver, enquanto eu respirar, eu tenho que lutar por esta vida. Você também. E para você lutar por esta vida, você tem que ser bem-aventurado, você tem que ser próspero. Você sendo próspero, você será bem-sucedido. E é o que nós queremos. Não só em 2015, nós queremos isso eternamente. Porque nós queremos que o nosso Deus verdadeiramente cuide de nós. E quando nós descansamos nele, podemos ver que isto tudo acontece na vida do irmão e da irmã. A palavra profética é prosperar e ser bem-sucedido. Isto é coisa que está mexendo verdadeiramente com o meu coração. Vem do Pai, conforme eu disse, e queremos tomar posse disso. Mas para entendermos a palavra sucesso, temos que entender alguns fatos importantes nesta noite. Fato número 1, tome nota. Quem tem sucesso na vida? Uma pergunta. Fato número 2, como é que se obtém sucesso? E fato número 3, qual é o preço a pagar pelo sucesso? Tem preço. Nós sabemos que existe uma vasta literatura com grandes autores que versam sobre o tema
qual o segredo do sucesso. As livrarias, as bancas estão cheias. E eu creio que o mundo inteiro quer e tem interesse nesta palavra sucesso. Às vezes eu chego a pensar que a palavra mais interessante, que a palavra que mais desperta o ser humano é exatamente esta: eu quero ter sucesso, eu quero ser bem-sucedido. E é por isso, e é para isso que nós estudamos secularmente, não é fato? Se nós vamos para a escola, frequentamos salas de aula durante anos, às vezes 20, 25 anos, por quê? Porque nós queremos buscar alguma coisa. E essa alguma coisa que nos diz respeito é o quê? É uma vida bem-sucedida. É uma paz. É o que nós sempre queremos. Agora vamos então ver biblicamente e compreender o que Deus disse a Josué. E vamos buscar exatamente o que? Orientação. Para que todos nós desfrutemos sucesso. O que diz Josué, ou o que disse Josué, o que disse Deus a Josué no Evangelho: se você fizer e tiver cuidado de fazer tudo o que está escrito neste livro, e é o livro de Bíblia Sagrada, terão duas consequências: serás próspero e serás bem-sucedido. Então, a regra básica não é uma literatura de banco de jornal ou de livraria. A regra básica é esta palavra. Eu disse inicialmente que ela não volta vazia. Esta palavra que vai nos garantir sermos prósperos e bem-sucedidos na vida. Então, vamos ver o que a Bíblia nos diz de sucesso, e podemos compreender que o sucesso bíblico é muito diferente do sucesso que o mundo mostra. E isto é o que eu quero compartilhar com você. Existem medidas que eu posso chamar de medidas falsas de sucesso. O sucesso da Bíblia Sagrada não é medido pelo que eu pareço ser. Em hipótese alguma, ele não pode ser medido pelo que eu e você possamos parecer ser. Por exemplo, às vezes as pessoas dizem assim: aquela pessoa é bem-sucedida, aquela pessoa tem um carro do ano, tem um carro importado, aquela pessoa parece que tem muito dinheiro. Olha, não é por aí que você pode mensurar o sucesso de uma pessoa. Não é pelo que ela tem, não é o que ela parece ter, nem pelo que ela parece ser, porque aquilo que ela tem são coisas ou objetos que Deus permitiu que ela tivesse. Muitos têm para honrar a Deus com aquilo que quer provar de Deus que Ele deu para o crescimento espiritual de nossas vidas. Eu sei que quando compro um carro novo, eu consagro este carro ao Senhor. E graças a Deus, nunca tive nenhum problema com o carro ou com os carros que eu possuí. Por quê? Eu aprendi que tudo que eu tenho pertence a Ele. E é para Ele. Não é para o meu uso e não é para o meu deleite só. É verdade que o carro vai te ajudar a fazer muitas coisas, mas em primeiro lugar você tem que oferecer ao Senhor: Senhor, eis aqui aquilo que tu me deste, que seja o Senhor o meu protetor, que seja o Senhor meu guia, e que este carro sirva para te servir. Isto em primeiro lugar. Por quê? Porque isto
você não está medindo o teu sucesso pelo que você parece ser. Isso é um bem material. Isso para Deus não quer dizer nada, e sim para você. Para você é um bem que te ajuda a locomover, é um bem que te ajuda a ter uma certa liberdade. Mas o que nós queremos aprender exatamente é o quê? Vamos ver exatamente em 1 Samuel 16:7. Diz a palavra: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Esta é uma outra colocação. Deus, quando estava separando os filhos de Jessé, o ungido que seria rei em Israel, essa é a história. Se nós lermos, nós vamos compreender. Então, a medida do sucesso não é pelo que eu pareço. O homem vê exatamente o que? O estereotipo. O homem vê o exterior, mas o Senhor, Jesus Cristo, viu, passa no seu coração. Então, nada de mensurar a pessoa pelo que ela veste, pelo que ela parece ser. Muito pelo contrário, tem que ver exatamente o coração, e é o que Deus vê. O coração do homem é o que Deus sonha. O sucesso bíblico também não pode ser medido pelo que eu tenho. Eu acho que em outras palavras eu já disse isso. Existem pessoas, e nós sabemos disso, extremamente ricas, mas totalmente fracassadas como pessoas, não é verdade? Haja visto o momento que nós passamos no Brasil. Eu e você já vimos através de notícias de jornais e revistas especializadas o elenco das pessoas mais ricas do mundo, mas que não desfrutam de paz que nós temos. Há pessoas que quanto mais ganham, menos vivem. Não é verdade? Há pessoas que se preocupam tanto em ganhar que não tem nem sequer tempo de viver. Logo, sucesso não é medido pela Bíblia Sagrada pelo que a pessoa parece ou pelo que a pessoa tem. E nós estamos vendo no momento atual, eu posso dizer, porque isso é público, notório, isso não é fechado, o Ailton Batista. Nós sabemos disso. Eu conheço um pouco da história dele. Ele foi o 7º homem mais rico do mundo, não é do Brasil não, do mundo. E hoje ele tem uma fortuna pequena e bloqueada pela justiça. Por quê? Porque ele, em sua sabedoria, entre aspas, ele quis o quê? Ludibriar acionistas através do pacto na bolsa. Ora, quanto mais se tem, mais se quer. E às vezes não tem tempo para viver uma vida digna. Às vezes não se tem tempo de viver uma vida com Deus. E essas pessoas têm riquezas para gastar de forma assim, leviana, e se afastam totalmente de Deus. Para elas, o Deus dela é o dinheiro. Por isso, eu sempre digo, nada nos é dado se do céu não nos for enviado. Nós recebemos com ações de graça, porque é aquilo que Deus nos dá. E Deus nos dá a sabedoria para quê? Para que possamos sim vencer as vicissitudes da vida. Nós temos que trabalhar e temos que ganhar. E Deus nos dá com sabedoria. Você vê outra peça importante nisso,
do chamado Lava Jato, que é público, eu quero trazer isso para o público, é exatamente o que está acontecendo também aqui no estado de Santa Catarina. Quantos milhares de dinheiro foi encontrado secretamente? Poxa vida, alguma coisa estranha paira. Isto não é o sucesso que Deus quer para o servo de Deus. Não é desta forma. Veja o que diz em Marcos 8, versículo 36. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que aproveita? Que paz tem esse homem em tentar ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Que paz tem? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder, às vezes, o carinho da sua esposa, às vezes perder o carinho dos filhos, da família? Portanto, meus amados irmãos, o sucesso não está naquilo que eu pareço, e nem é pelo que eu tenho e posso fazer. Estamos falando, evidentemente, de medidas falsas de sucesso que não estão de acordo com a Bíblia. O sucesso bíblico também não é medido pelo que eu sei. Não pode ser medido. Pode parecer a algumas pessoas que acham que sabem muito. Quando Sábio escreveu o livro do pregador, em Eclesiastes 10, versículos 5 e 6, encontramos sabedoria em sua palavra. O que ele diz? Ainda há um mal que vive debaixo do sol. É o termo que procede do predador. O tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugar baixo. Você já viu um tolo colocado em grandes alturas? Só aquele que quis construir a Torre de Babel. Aquele foi um tolo. Ele parecia que sabia de tudo, mas era tolo. Às vezes, a pessoa é colocada num cargo de governo, mas é um tolo. Não sabe nem o que fala, nem o que diz, mas o colocado lá. Nós sabemos e nós estamos vendo isso dia a dia. Às vezes, muitos de nós mesmo colocamos lá. Nós temos um deputado federal que é um comediante e nem sequer sabia assinar o nome do governo federal. Por quê? A palavra diz que este é um tolo, o que é colocado, mas não sabe o que diz e não sabe o que pensa a respeito de nós. Então, não é pelo que eu pareço ser, não é pelo que eu tenho, nem pelo conhecimento que eu tenho. Veja o que diz em Provérbios 3, versículos 5 e 6. Olha só o que a Bíblia ensina. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. Confiar em Deus de todo o meu e do teu coração. E você não se deve estribar no que você aprendeu nos bancos escolares, não. O que você aprendeu serve sim, mas não se firme só e exclusivamente no conhecimento adquirido secularmente. Não se estribe no teu conhecimento. Continuando, versículo 6: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Ora, se você reconhecer o autor e consumador de sua fé, ele te faz vencedor em todas as coisas.
Ele te faz prosperar, Ele te dá sabedoria para que você possa adquirir riqueza. Quantas pessoas que às vezes secularmente não têm muita instrução, mas são sábios em abrir o seu próprio negócio. Abre o seu negócio, mexe aqui e acolá e consegue, tem um insight de Deus e atinge o seu objetivo, que é o quê? Ganhar dinheiro, é viver uma vida próspera e bem-sucedida. Muitas vezes você vê aquela pessoa ali naquele quiosque, até, vamos dar um exemplo, aquele que faz chá. Uma coisa muito simples aparentemente mas é um negócio dele. E quem sabe, ele talvez ganhe muito mais do que muita gente que trabalha no escritório. Então, meu amado, é Deus quem te dá sabedoria para que você possa adquirir. Reconhece-o como Ele sendo a expressão prática da mente que se submete a Deus e o reconhece. O Senhor te guiará ao objetivo final da vida. Deus dá sabedoria e com ela a tarefa de se tomarem sábias decisões. As decisões que nós tomamos não invalidam a proteção da providência divina. Nós estamos amparados pela palavra de Deus. O salmista no Salmo 103, versículo 14 diz: pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Sim, o sucesso bíblico é medido pelo que eu sou no meu caráter, não pelo que eu sou na minha aparência. Nós sabemos que do pó viemos e ao pó retornaremos. Então, não adianta a pessoa ter dinheiro e ser um mau caráter, por exemplo. Não adianta a pessoa ter dinheiro, ter popularidade e ser um enganador, ser um trapaceiro. Eu entendo que é o caráter de Deus em você que conta. É aquilo que Deus te dá. O caráter é nato. Isto ninguém te tira. E a partir daí, sim, você vai ter exatamente o quê? Uma prosperidade e você vai ser uma pessoa bem-sucedida. A pessoa que tem um bom caráter, este sim, eu chamo de grande. Este é grande, porque nada pode lhe abater. O caráter que Deus te dá, o caráter que Deus te coloca, ninguém vai te oprimir, ninguém vai te envergonhar. Estamos vendo no noticiário quantas vergonhas estampadas na vida de pessoas que querem enriquecer de forma desonesta. Ora, nós biblicamente estamos querendo sim ser prósperos e bem-sucedidos. Nós falamos da vida de Paulo. Aliás, nós falamos de Paulo, não é isso? Mas vamos agora, vamos ver a vida dele. Paulo, o apóstolo Paulo, um homem que abalou o Império Romano, um homem que criou os fundamentos do cristianismo, da graça de Deus. Depois de nosso Senhor Jesus Cristo, nós devemos sim muita importância ao apóstolo Paulo, que é bíblico. 6 vezes a Escritura manda seguir o exemplo de Paulo, um homem bem-sucedido, como poucos foram bem-sucedidos. Um homem que, se naquela época tivesse os recursos que nós temos hoje, teríamos talvez
que andam por aí dominando a humanidade. Às vezes, o dirigente de governo tem até vergonha de se postular, mas como ele é dirigente, ele tem que falar. Mas a gente percebe no semblante que é uma vida de mentira. Infelizmente nós vivemos isso. Nós estamos aqui na igreja aprendendo a fazer as coisas certas, as coisas que Deus quer que nós façamos. Esta é uma igreja evangélica, apostólica, uma igreja cristã. Isso aqui não é um movimento religioso. Esta não é uma igreja acéfala, uma igreja sem cabeça, não é uma igreja sem corpo. É uma igreja que tem um governo, que tem um perfil, que tem uma visão. Você está aqui para receber em teu espírito aquilo que o Espírito Santo ministra ao teu espírito, que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, nós temos direitos, sim, direitos esses adquiridos, mas nós temos que olhar para este livro que nos dá exatamente o caminho certo, o rumo certo, para que nós possamos viver. Vamos então ver como foi o sucesso de Paulo. Coloquemos agora na nossa vida como um empresário, como um profissional, como um executivo, como dono de casas mesmo, funcionários públicos, não importa. Sucesso bíblico começa com um senso de direção e sentido de vida. Você tem que ter senso de direção e um sentido de vida. Nós conhecemos um ditado muito popular: se tu não sabes para onde vais, cuidado, talvez alguém te leve ao abismo. Sabemos que uma grande empresa, ou parte das grandes empresas que abrem no Brasil, chego aos 7 anos, eu como contador, lá do Rio, abri muitas empresas, minhas coisas, testemunho, fechei muitas empresas. Elas vão para o abismo. Então, eu preciso ter o quê? Senso. Tem que ter uma direção. E eu procuro dizer o seguinte: para isso está aí o Sebrae, que ajuda o pequeno empresário a planejar o seu orçamento e traçar o seu perfil dos negócios que queiram gerir ou que querem gerir. Paulo explicou isso em Romanos 15, 20. Você tem que ter foco, você tem que ter objetivo, você tem que ser planejador. Romanos 15, versículo 20. Esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre fundamentos alheios. É através da Bíblia que nós trazemos para a nossa vida cotidiana. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que tem direção de vida, ele está dizendo que tem bom senso, e ele disse: mas eu não vou pregar aqui onde já estiveram os outros apóstolos pregando. Eu vou pregar onde ninguém pregou. Versículo 21, por favor. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Paulo era o quê? Era um pioneiro. Ele queria pregar onde Cristo ainda não havia sido pregado. E é por isso que muitas das vezes nós não pregamos em outras igrejas, principalmente da lei.
que nós aprendemos, muitas das vezes, pode chocar aqueles que já aprenderam de uma forma errônea, de uma forma não contundente da graça de Deus. E nós, como sábios que somos, nós preferimos calar, não é isso, meu pai? Nós preferimos calar, até por questões de educação. Se nós estamos na casa do outro, conforme diz Paulo, eu não vou pregar para aqueles que já ouviram o outro apóstolo. Mas, se eles querem ouvir exatamente a graça de Deus, a palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. Aqui está exatamente o ministério. É o ministério que mostra com sabedoria o que é servir a Deus. Eu sempre digo, e eu me enalteço no Senhor, eu me considero feliz por ser um crente em Cristo, na graça de Deus. Porque contra mim não vale encantamento. Contra mim não tem olho grande. Eu não recebo nada disso. Não tem olho grande, tem encantamento, porque eu sei em quem tem um brilho. Se eu sei em quem tem um brilho, nada disso de mal me acontece. Porque Ele é quem me guarda. Ele é que vela por mim a cada dia. Então, Paulo sabia o que queria. Ele sabia a direção e o sentido de vida que ele queria. Ele tinha alvos, ele tinha metas. Amado, tu tens que saber o que queres. Qual é o teu propósito? Qual é o teu objetivo? Persiga até alcançar. Nós vimos no domingo passado uma pequena passagem que nós falamos de Jó. O moço veio em Jó como um sofredor, como um derrotado, como um prejudicado. Mas Jó teve as intempéries da vida que nós vimos na Cristo. Mas Jó, a palavra diz, a palavra afirma que ele era um dos mais ricos do Oriente. Jó não era miserável. Jó não era um qualquer, muito pelo contrário. Ele era um homem muito bem sucedido. A palavra de Deus diz que ele tinha gados, jumentos, ovelhas, servos e servas para servir. Mas nós temos que entender que neste mundo nós temos aflições, como Jó passou. Mas ele não renegou Cristo. Ele se manteve o quê? Justo e verdadeiro. Fiel é a palavra, e digno de aceitação. Jó é persistente. Muitos conhecem Jó simplesmente pela palavra de paciência de Jó. Paciência de Jó. É verdade, isso é muito paciência de Jó. Mas o mais importante é que ele foi persistente. E na perseverança, o que ele recebeu? Ele recebeu em restituição tudo aquilo que ele tinha. E ele dobrou. Ele não prevaricou. Ele manteve firme. A sua mulher deu um conselho errado para ele, mas ele manteve firme. E é isso que nós temos que ser. Nós temos que ser fiel com a palavra. E nós podemos alcançar o sucesso, sim, vindo de Deus. Se o gafanhoto nos tirou alguma coisa, pode estar certo que haverá restituição em dobro. Deus não nos quer ver de forma fracassada, não. Deus nos quer ver, conforme diz a palavra revelada a Josué. Ele quer ver em nós duas coisas. Ele quer ver a gente próspero e bem sucedido. Eu recebo, você recebe? Amém. Nós aprendemos a criar um
com a igreja sede é criar um roteiro através de um projeto de vida vitoriosa. Vocês já viram isso? Um projeto em que nós escrevemos ali o que nós pretendemos para o ano que se inicia. E o que você escrever no roteiro, o que você escreveu no roteiro, será a tua bússola durante o transcorrer do ano, o seu paradigma. É um ponto que você tem que se firmar e seguir. Você tem que ter um alvo, você tem que ter um objetivo. E às vezes você tem que registrar para que você não esqueça e você persiga este alvo. E quando alcançar, faça que nem o auditor faz. Risca. Basta o seguinte, porque visando o próximo passo, você será muito bem sucedido. Então, você deve ter sentido de direção. Você deve saber o que você quer. Se você quer construir a sua casa, construa assim. Eu sempre falo com o amado irmão Ronciano, Deus te dará força para que você possa edificar aquilo que você começou. Deus te dará força para que você possa vencer as dificuldades. Ora, nós vimos e estamos vendo a fidelidade da família. Nós estamos vendo que dia após dia estão aqui na igreja, às vezes com dificuldade na locomoção, mas sempre uma mão ajuda a outra. Temos um outro irmão que ajuda, trazendo-nos aqui para a igreja. Isso é muito importante. Então, se você quer realizar os seus sonhos, tenha isso em mente e os seus negócios serão realizados. Você quer comprar o seu apartamento? Você quer ser patrão de si mesmo? Que maravilha! Comece pequeno e pense grande. Comece pequeno e pense grande. Vocês devem conhecer o caso de Rockefeller, antigo. Ele começou de que forma? Ele começou vendendo maçã. E ele foi um dos maiores homens deste mundo. Silvio Santos, também vocês conhecem muito bem. Ele começou de que forma? Vendendo canetas ali na Presidente Vargas, onde a gente passa sempre. Camelou. E hoje tem um império. O que é isso? É objetividade de vida. É você ter meta e objetivo. Você começa pequenininho, mas você vai crescendo. Você quer ver um exemplo bíblico disso? Era Jesus, um menino que crescia em estatura, graça e sabedoria. Um dia perguntaram a ele: o que você quer da vida? Ele disse: eu quero fazer a vontade de meu Pai. Quando ele chegou aos 33 anos, o que ele disse? Tudo está consumado. Ele tinha um objetivo, é cumprir os desígnios de Deus. E ele se fez o quê? Deus presente aqui nesta terra, habitou entre nós e viveu conosco durante 33 anos. Depois foi morto e assunto ao céu. Mas ele diz: tudo está consumado. Ele fez então a vontade do Pai que o enviou com esta finalidade. Ele sabia o que ia andar, ele sabia que andavam fazendo aquilo. E nós sabemos o que queremos. E você, tu sabes o que você quer, o que você procura e quer alcançar? Isso é importante. Você não pode viver de uma forma dissoluta. Você não pode viver de uma forma sem conhecimento daquilo que você quer alcançar. Você não pode seguir um cego.
O cego não sabe para onde vai. Ele pode cair no abismo. E grande parte do povo chamado de Deus neste imenso Brasil, infelizmente, é conduzido por cego. Não são pessoas levantadas por Deus e capacitadas por Ele. Não fazem parte de um ministério apostólico. São pessoas que muitas vezes brigam dentro da igreja e abrem uma igreja do outro lado da rua e dizem: vamos lá, meu povo, aqui também é uma igreja. Mas Deus não funciona assim. Deus funciona com o corpo de Cristo, com testemunho. Haja vista a nossa igreja, como se foi constituído. Primeiro foi constituído pela vontade do Pai. E Deus confirmou através da minha vida, da vida da minha esposa, que aqui estamos. E Deus disse a uma certa pessoa: está indo um bispo para Florianópolis. E esta pessoa conheceu o Ministério Cristo Vive em Portugal. Esta pessoa estava fazendo doutorado em Portugal e lá conheceu a igreja Cristo Vive. Então, meu amado irmão e amada irmã, como surgiu o Cristo Vive em Florianópolis? Vontade plena de Deus, vontade total de Deus, foi total querência do Pai. E aqui está a igreja já há quase 4 anos, e a promessa de que será um modelo aqui em Florianópolis. Pessoas virão com sede de conhecimento, aprender exatamente quem é Deus para nós, a quem nós servimos e a quem nós devotamos total confiança. Esta é a igreja, esta é a tua igreja. Meu amado, se tu estiveres através da internet nos vendo, se porventura moras aqui perto de Jardim Atlântico, eu faço às vezes confusão com o Rio, eu fico bem confuso, Jardim Atlântico, Avenida Atlântica. Mas se você mora aqui no Jardim Atlântico, na Avenida Atlântica 215, estamos nós. Venha nos conhecer. Venha, será um prazer muito grande. E nós cremos que este Deus tem propósito no teu coração. Nós vivemos uma novidade de vida. Nós vivemos não pelo que vemos, mas pelo que cremos. E nós cremos que esta igreja, aqui em Florianópolis, será um referencial para Santa Catarina, será um referencial para o Brasil, em nome de Jesus. Deus há de nos dar força para que possamos vencer todos os obstáculos. Situações difíceis advirão. Tanto é que no início nós tivemos um programa de rádio, mas o programa de rádio tinha que atender às necessidades da diretoria do rádio. Eu falei: não, eu não vim pregar exatamente aquilo que eu já estou cansado de ouvir. Eu vim trazer boas novas de grande alegria. Se eu tiver que me adequar à diretoria quer, eu sou obrigado a me retirar. Me retirei do rádio. Mas Deus tem propósitos muito maiores para nós. Eu creio que portas abrirão, grandes coisas acontecerão. Ele é por nós, ninguém será contra nós. Então, eu quero continuar com aquilo que Paulo tem nos explicado. Filipenses 3, versículo 14 diz: prossigam para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que ele está dizendo é que ele tem algo
dele? É construir uma casa? É comprar o teu apartamento? É ter o teu próprio negócio? Eu creio que este ano grandes coisas acontecerão. Meus amados, eu sou uma pessoa entusiasta. Eu sou, é a minha natureza. E eu quero ver a igreja vencendo em todas as áreas da vida. Eu quero ver as famílias prósperas, abençoadas, felizes. Eu quero ver situações em família resolvidas. Toda a família com seus filhos trabalhando, com seus filhos laboreando de uma forma digna. Eu quero ver sim, eu quero ver Deus falar ao coração de cada um através de sinais e prodígios das maravilhas. Meus amados, eu me lembro neste momento de um caso que eu quero compartilhar com vocês. Lá na sede, no Rio de Janeiro, existe uma pessoa que era mestre de obra. Mas essa pessoa tinha um sonho de ser um engenheiro civil. E essa pessoa, de tanto ouvir o apóstolo, também é um entusiasta, ele quer ver pessoa vencendo na vida. Essa pessoa prestou o vestibular e passou. E essa pessoa então foi fazer o período de engenharia civil. Hoje, esta pessoa é um engenheiro construtor. Então, meu amado, minha amada, o sonho de Deus na tua vida é uma